Olá, hoje é quinta-feira, 20 de março de 2014 e o Jornal Futura começa agora. Está em tramitação na Câmara dos Deputados o Marco Civil da Internet, com a votação prevista para a próxima semana. O marco servirá para regulamentar a navegação na rede no país. Estabelece em linhas gerais princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet. Uma iniciativa importante no país que ainda não conta com uma legislação própria ao combate de fraudes e outros delitos que são cometidos, por exemplo, contra consumidores que utilizam a internet para adquirir produtos e serviços. Aqui no estúdio nós vamos ter uma entrevista sobre o assunto e você pode e deve participar pelo telefone 0 operadora 21 2273 5020 ou ainda pela internet no @Canal Futura, o nosso Twitter. Veja agora os destaques da edição de hoje. Na segunda reportagem da série da Semana da Água, há chuveirinhos de praia contaminados no Rio de Janeiro. Imaginem que a gente está bombeando a água de um poço artesiano, as pessoas estão tomando banho com aquela água, elas urinam, aquela água volta para o poço artesiano e depois volta de novo para o banho. Os cuidados que devemos ter diante da oferta de vendas pela internet. Uma dica bastante simples é sempre privilegiar sites que tenham o protocolo HTTPS. Esse HTTPS é um protocolo de transferência de informações mais segura. Em Belo Horizonte, uma exposição que revela a construção do país desde as primeiras fotografias aos dias de hoje. Um panorama de 170 anos da construção desse país. E como diz o curador, é apenas um olhar, não é para retratar toda a história. Chuveirinhos nas praias, chafarizes em praças públicas e pescas em lagoas são apenas alguns exemplos do uso comum da água em espaços públicos. Desde 1934, o Brasil vem produzindo leis e políticas que buscam valorizar os recursos hídricos. Mas, na prática, a realidade é outra. A qualidade da água ainda deixa muito a desejar. Além de colocar em risco a saúde, o acesso à água sem a devida fiscalização fere o Código Ambiental e o Código do Consumidor, já que quem vai à praia em cidades litorâneas e faz uso dos chuveirinhos nas barracas deve ter acesso ao serviço completo e de qualidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, há contaminação. Veja mais na segunda reportagem da série da Semana da Água. No país, com mais de 7.300 quilômetros de litoral e 2.000 praias, eles são encontrados facilmente. Usados sem qualquer custo pelos banhistas, os chuveirinhos são improvisados pelos barraqueiros licenciados pelas prefeituras. Mas a prática comum no dia a dia é cercada por riscos, como a falta de tratamento e fiscalização pelos órgãos competentes. No Rio de Janeiro, por exemplo, em 10 pontos das praias da Zona Sul, a água usada nos chuveirinhos é retirada dos lençóis freáticos e está contaminada. A gente tem avaliado alguns ensaios, principalmente o de fosfato e o de amônia, que são dois componentes que estão na urina e que podem nos dar informações, no caso do fosfato, de uma contaminação crônica de urina e no caso da amônia, de uma contaminação um pouco mais recente. E essa urina vem dos animais e também das pessoas que estão tomando banho na própria água. Imaginem que a gente está bombeando a água de um poço artesiano, as pessoas estão tomando banho com aquela água, elas urinam, aquela água volta para o poço artesiano e depois volta de novo para o banho. Então a gente está fazendo um ciclo em cima desses elementos e com contaminação da urina. A primeira fase da pesquisa do Centro Técnico Científico da PUC-Rio foi feita ao longo de um ano. Financiado pelo CNPq, o levantamento do Departamento de Química seguiu parâmetros internacionais para constatar que as concentrações de fosfato e amônia estão até 10 vezes acima do aceitável. A água da chuva ela vem diluindo aquela água que está naquele poço artesiano. Então, ou quando também tem uma maior influência da água do mar, a água do mar entrando no poço, ela tende a diluir. O problema é que nessa época de verão que a gente teve pouca chuva aqui agora, a gente tem um problema ainda maior. A urina em si, o fosfato e a amônia que a gente está analisando, eles não são prejudiciais à saúde, mas eles favorecem a proliferação de bactérias, de vírus, que esses sim são causadores de doenças para a população.
O levantamento deve ser ampliado para outros pontos da cidade. E uma questão que preocupa desde já é o jogo de empurra-empurra entre os responsáveis pela qualidade da água para o consumo humano no país. No caso do Rio de Janeiro, até hoje não há um órgão do poder público que se responsabilize pela situação. As águas, no Brasil, elas são disciplinadas pela Constituição e pela Política Nacional de Recursos Hídricos, e a água, de um modo geral, ela é um bem ambiental, ela é um recurso natural que é fundamental para a saúde humana, fundamental não só para as presentes, como para as futuras gerações, e, portanto, como bem ambiental, não pertence a ninguém, quer dizer, pertence e, ao mesmo tempo, pertence a todos. A Constituição, ela cria mecanismos de participação, cria mecanismos para que, em relação aos bens ambientais, esse destino seja dado de forma adequada e de forma a ter sempre em mira a questão da qualidade de vida e da saúde humana. Segundo o Ministério da Saúde, desde 2004, União, estados e municípios devem adotar as medidas necessárias para garantir o bem-estar dos consumidores. Para as cidades, cabe auditar o controle da qualidade da água produzida e distribuída e também a forma que isto acontece. Nos casos de concessão de serviço de abastecimento, são estas entidades responsáveis, segundo normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e também segundo as legislações em vigor. E envolve, sobretudo, o poder público no sentido de entender que ele tem que ter uma atitude proativa, ele não tem que ficar se eximindo, ele tem que trazer para si a responsabilidade, não porque ele seja proprietário do bem, mas porque incumbe a ele gerir o bem ambiental. Não, nesse caso da água, se efetivamente isso resulta, o uso da praia resulta num benefício para a cidade em termos de lucro, por que não trazermos para nós também os ônus de cuidar disso, ao invés de expor o cidadão em riscos à sua saúde através de uso de água inadequado? Para a população, não resta dúvida. A solução tem que partir de todos. Precisa de haver uma campanha de conscientização das pessoas, porque o próprio usuário, a pessoa que está utilizando o chuveirinho é a própria pessoa que está poluindo, A gente espera, no mínimo, que as autoridades competentes tomem providência, Oferecer uma água de qualidade, com mínimo de qualidade. No caso do Rio de Janeiro, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, SEDAI, diz que essa é uma ação que cabe ao Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, que, por sua vez, argumenta por meio da assessoria de imprensa que monitora as condições de balneabilidade das praias e de qualidade das águas dos rios, lagoas e baías, mas não do lençol freático. O órgão informa também que só realiza a análise da qualidade das águas dos chuveirinhos das praias sob demanda, ou seja, os chuveirinhos analisados vão continuar contaminados e funcionando. A gente vai fazer agora uma pausa e volta depois do intervalo conversando sobre compras pela internet. Até já. Em instantes, os cuidados que o consumidor deve ter diante de tanta oferta de produtos pela internet.